E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Peço que se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito, tá bom? Vamos para o vídeo. Então, meritocracia, a gente tem, antes de mais nada, né, meritocracia, ela não tem a ver com mérito. Porque se a gente for olhar o significado de mérito, né, lá no dicionário fala que vem do latim méritos, bondade, que é o merecimento ou a qualidade atribuída a uma pessoa cuja atividade foi reconhecido como de grande valor, meritório, etc e tal, né? E fala lá, o que caracteriza a ação de merecer honras ou castigos, merecimentos ou condenado por suas ações, isso seria o mérito. Só que a meritocracia, no contexto que ela tem sido usada atualmente, né, especificamente aí da segunda década do século XXI para cá, quando começou a questão das cotas aqui no Brasil, né, aí o pessoal começou a falar muito da tal meritocracia. Esse termo meritocracia, ele apareceu lá em 1958, né, por um escritor inglês que chamava Michael Young. Ele lançou esse termo no seu livro The Rise of Meritocracy. Então, a ascensão da meritocracia. Então, as pessoas que defendem a meritocracia, elas dizem que uma pessoa só vai se dar bem na vida se ela correr atrás, se ela lutar e se ela tiver muito esforço próprio, né? E aí faz a gente lembrar também do conceito de self-made man, que é um conceito americano, né? Que eles justificam o homem feito de si mesmo. Que um homem é aquele homem que não depende da família, não depende de herança, não depende do Estado e acaba dando certo na vida. É claro que existem diversos exemplos de pessoas que saíram das cinzas, saíram do nada e se deram bem na vida. Porém, quando a gente vai analisar num contexto nacional ou até mesmo global essa meritocracia, é extremamente complicado a gente falar que existe. Porque se você for comparar pessoas que estão em situação de extrema desigualdade, não é justo a gente querer que as duas cheguem ao mesmo lugar. Por exemplo, o cara passa fome, né? O cara não tem nem a mais básica das situações. Você acha que ele tem condições de competir com o cara que nasceu em berço de ouro? É claro que não tem. E os meritocratas, né, que geralmente é o pessoal da direita, é o pessoal que vota e defende políticas neoliberais, políticas de austeridade, eles dizem que não deve ter nenhum tipo de ação social, o Estado ele não deve garantir bem-estar social, moradia, auxílios financeiros para acabar com a fome e a miséria, como Bolsa Família, porque todo mundo tem que ter o seu mérito e cada um tem que lutar para suprir as suas necessidades e ter uma vida confortável ou então suprir a fome, por exemplo. Isso não é bem assim. Um próprio estudo do DIEESE de 2020, do início do ano, em março, ele falou que no Brasil, a população miserável, um membro de uma população miserável, ele leva em média 6 gerações para atingir a classe média. Ou seja, a pessoa que é miserável, que vive com menos de US$ 1,90 por dia, né? A pessoa que vem de uma família assim, segundo o DIEESE, demora 6 gerações para que os seus descendentes façam parte da classe média, né? O DIEESE ele significa Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Vou deixar o link do estudo aí na descrição do vídeo, assim como outras curiosidades e fontes de pesquisa, né? Então, geralmente o pessoal que defende a meritocracia, eles são contra o sistema de cotas, por exemplo. Só que o sistema de cotas, ele foi criado não só no Brasil, como em diversos países do mundo, para desfazer uma desigualdade secular, que é a desigualdade da escravidão, né? Por séculos, descendentes dessas pessoas foram trazidos de forma forçada e desumana do continente africano para sofrer as maiores humilhações, né, e condições precárias de vida. E quando acabou a escravidão aqui no Brasil, o Estado não fez nada para compensar as desigualdades sofridas. E até hoje, os descendentes
de escravos no Brasil, a população negra, sofre com a desigualdade social. Isso aí tá em indicadores socioeconômicos, vou deixar também na descrição do vídeo, mas nem vale a pena a gente entrar nesse mérito, porque não tem como negar isso daí, né? Mas acontece que, ao mesmo tempo, os grandes cafeicultores da época, eles faziam grilagens, eles faziam ocupações de terras estatais, dentre outras, e vários trambiques. Então, quando uma pessoa hoje no Brasil, ela chega e fala, não, eu estou abismado com a corrupção do Brasil. Não deveria estar, porque o Brasil sempre foi pautado em políticas corruptas. E agora esse pessoal está usando o fato de que o Brasil é um país corrupto para implementar políticas de austeridade, tirar direitos sociais, e para isso eles se valem de termos como meritocracia, que não, ninguém depende do Estado para nada, a pessoa não depende de saúde pública, não depende de educação, sendo que no nosso país mais de 70% da população tem como SUS a única forma de acesso à saúde. Mais da metade da nossa população jamais teria como pagar uma escola particular para os seus filhos. E agora vem uma população emergente que na maioria das vezes estudou em escola pública, dependeu do Estado para fazer carreira em alguma área, dependeu do SUS em algum estágio da vida e agora são meritocratas de carteirinha, né? Falando de saúde, eu quero até entrar num exemplo. Vamos imaginar então, já que a gente quer falar de meritocracia, de um curso de medicina, que hoje o preço médio no Brasil deve estar em torno de R$8.000 a mensalidade. Você acha que o cara que é pobre, ele tem as mesmas chances de ser médico de um cara rico? Para pensar. Você acha, para começar no Brasil, a maioria das vagas não estão em instituições públicas, estão em instituições particulares. E a mensalidade, como eu disse, na casa dos R$8.000. E muita gente paga isso daí brincando, faz nem muita diferença. Então você acha que um filho, né, de pais que são lavradores, que são serviçais, ganham um salário mínimo, ele tem a mesma chance do cara da Zona Sul que paga brincando a mensalidade? É claro que não tem. É claro que não tem. Porque muitas vezes o cara da Zona Sul ele jamais conseguiria ser aprovado numa instituição pública. Ele jamais. Ele vai lá, simplesmente pega os R$8.000, R$9.000 por mês e paga. Que inclusive é a mais difícil, é o cara ir lá e pagar R$9.000 por mês, né? Muito mais difícil que o cara passar na prova. Aí o cara que é pobre não. Ele não tem essa facilidade. Ele tem que ir lá estudar, tentar ser reprovado até ele conseguir ir para uma escola pública. E se ele não conseguir, ele nunca vai entrar numa escola privada. Aí fala, mas pode financiar. Cara, nem financiamento consegue. Que sem fiador, com uma renda de 2 salários mínimos. Então tem nem como falar que a meritocracia existe, né? Aí você pode falar também, não, mas basta o cara ter uma ideia brilhante que ele vai fazer milhões com ela. Mas uma ideia brilhante, quando não se tem nem um centavo no bolso, nem para marketing, nem para nada, é totalmente diferente de quando você tem uma ideia brilhante e milhões para tirar ela do papel. Mas o pessoal geralmente fala, não, mas eu conheço um cara que ele era gari, ele tinha 3 filhos, ele já passou fome e hoje ele é juiz de direito, por exemplo. Olha, você não pode generalizar e nem concluir nada a partir de um exemplo que você conhece, de uma pessoa, 2, 3, 5 que você conhece. Isso é estatisticamente nulo, isso é estatisticamente inválido, porque você tem que ter pelo menos um espaço amostral consistente para você concluir alguma coisa. Você teria que conhecer e coletar dados de uma população, né, que fosse grande o suficiente perto do universo, né? Por exemplo, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Você teria que pegar pelo menos ali 1 milhão de pessoas para ser um espaço amostral suficiente, né, na pesquisa.
teria que diversificar por estado, por idade. Então não faz sentido. Você chegar e falar, eu conheço um cara, ou então meu vizinho conhece um amigo, que conhece um cara, que ele era gari, que ele passou fome e conseguiu. Isso não quer dizer nada, isso é uma assertiva nula, ela não faz o menor sentido, porque metodologicamente e estatisticamente é nulo. Tanto faz se você conhece um cara que deu bem ou que não deu bem, entendeu? Até porque se você fazer um estudo, você vai ver que tem muito mais gente que estava mal financeiramente, que não teve oportunidade e não conseguiu nada, não saiu do lugar. Então, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal, né? Estarei sorteando alguns livros na live de 1000 inscritos. Para concorrer, basta ser inscrito, comentar qualquer um dos vídeos. Tem mais livros surpresa aí que vai ser feito na live. Então, para você concorrer, basta você comentar qualquer vídeo do canal e ser inscrito. Quanto mais você comentar, mais chances você tem, porque eu vou passar de vídeo em vídeo, vou pegar lá o nome de cada um, fazer um bilhetinho e sortear ao vivo, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.